Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótimo. Muito prazer, meu nome é Samuel Montalvão, sou integrante do Instituto Montalvão e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre a minha abordagem técnica em relação ao preenchimento labial, sobre a sequência clínica que eu utilizo para chegar aos resultados que eu chego. Se esse assunto é interessante para você, nos acompanhe no vídeo. Bom, é muito comum, para nós profissionais ter um pouco de dificuldade ou dúvidas, principalmente quando nós aprendemos técnicas novas, sobre por onde começar, sobre de onde partir, o que fazer. Então, o que tem me ajudado muito dentro da clínica é, claro, primeiramente, um diagnóstico preciso. Então, nós sabemos identificar quais são as limitações do paciente, o tipo de lábio que ele tem, se esse lábio ele tem alguma influência de alguma interação fisiológica, seja ela muscular, seja ela ligamentar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o paciente ele tem uma hipermobilidade muscular que de um lado, quando ele fala determinado fonema, o lábio sobe mais do que o outro, Às vezes ele tem fibras labiais, que são aquelas fibras que marcam o lábio, principalmente lábios em M, que tem o lábio marcado nessa região, na linha da asa do nariz, e nós temos que debridar, soltar essas fibras para chegar a um resultado satisfatório. Se o lábio ele é assimétrico, ou seja, se um lado é diferente do outro, se um lado é mais volumoso do que o outro, se o lábio tem suporte dentário ou ósseo, se o paciente ele tem uma oclusão satisfatória, às vezes a parte inferior ela está retraída, o que nós chamamos de paciente classe 2. Então tudo isso deve ser diagnosticado antes de iniciar o tratamento e muito bem esclarecido para o paciente, porque isso são limitações que vão influenciar no seu resultado. Então fizemos o diagnóstico, avisamos o paciente sobre as suas limitações, se ele não tiver. Segundo ponto, identificação das características que o paciente gostaria de ter no seu lábio. É muito importante nós compreendermos aquilo que o paciente quer, porque infelizmente não existe uma técnica padrão que nós vamos conseguir aplicar para todos os lábios. Isso é fato, não existe essa técnica milagrosa que eu vou chegar, vou fazer aquele lábio e eu vou fazer todos os lábios desse jeito e eles vão ficar maravilhosos. Na verdade, eles vão ficar todos iguais, E é isso que a gente não quer que aconteça. Nós queremos personalizar o máximo possível o nosso tratamento, porque é isso que traz naturalidade. Então, identificarmos as características que o paciente gosta é muito importante, porque às vezes o que é bonito para nós não é bonito para o paciente. A beleza ela é relativa de acordo a gênero, cultura, ponto de vista, Cada um tem um jeito que gosta, Às vezes até o que está na moda, tem paciente que chega e que é o lábio da moda. Então é muito importante você identificar aquilo que o paciente quer chegar. Então como que eu identifico isso? Eu pergunto para o paciente como que ele gostaria que o lábio dele ficasse. Às vezes o paciente ele nem pensou nisso, às vezes ele não parou para pensar, às vezes ele já vem com um print no celular e eu peço para ele apontar no lábio o que ele achou bonito. Então ele vai falar que gosta do arco do cupido mais definido, que gosta do lábio mais viradinho, que é o que nós chamamos de eversão, que gosta do lábio inferior um pouco maior que o superior, ou que ele gosta do volume mais para as laterais. Então fazemos essa identificação dessas características, unimos todas essas características e confrontamos com as limitações que ele tem. E aí nós falamos para ele, olha,
dentro do contexto que nós temos, é possível chegar próximo daquilo que você deseja, não é possível chegar, ou precisaremos de mais de uma sessão, né? Às vezes o seu lábio é muito fino, ele não cabe a quantidade de produto suficiente para chegar nesse resultado. Nós precisamos ganhar elasticidade de tecido, isso demora tempo, certo? Porque tudo que você explica antes é planejado, principalmente se for um paciente de primeira consulta com você, é o momento de você ganhar a confiança dele e você mostrar para ele que você tem conhecimento, que você tem domínio do que você está fazendo, é muito importante. Ao invés de querer falar para ele, não, vai ficar do jeito que você gosta, vai ficar legal, por mais que você tenha certeza que é possível chegar naquele resultado, nós temos que levar em conta esse terceiro ponto, que é o controle da expectativa do paciente. Por mais que tudo esteja a seu favor, que você tenha grandes chances de chegar naquela expectativa, não diga para ele que você vai chegar, porque você não tem domínio de todos os fatores que vão influenciar, né? Às vezes o paciente não tem elasticidade de tecido suficiente, às vezes ele incha muito na hora, às vezes você pega um vaso na hora, o lábio incha e não fica no resultado que ele queria. Às vezes Deus fala assim, eu vou pregar uma peça nesse rapazinho aí, vou mostrar para ele que as coisas não são do jeito que ele quer, são do jeito que eu quero e não acontece. E é ruim porque você fica com aquela sensação de frustração, o paciente também fica frustrado. Então é muito importante você controlar a expectativa dele. Olha, nós vamos tentar chegar nesse resultado que você deseja. Talvez nós não vamos conseguir nessa primeira sessão. Seu lábio é um lábio que tem determinadas limitações. Então nós vamos devagar até chegar no resultado. Mas pode ser que você alcance. E depois que você alcançar, para ele você vai virar o rei. Nossa, doutor, você falou que não seria possível, ó, ficou perfeito do jeito que eu queria. Você já ganhou o jogo, né? Então, muito cuidado. A sequência é o diagnóstico, identificação de limitações, identificação de características, controle de expectativa e aí vem a parte técnica, né? Qual a minha técnica? Por onde eu começo? Por onde eu termino? Então, eu inicio primeiro fazendo os ajustes. O que é isso? Se o paciente ele tem um lado diferente do outro, eu vou igualar. Se ele tem aquelas fibras labiais que deixam o lábio irregular, eu vou desbridar essas fibras e deixar ele irregular. Então eu vou fazer todos esses ajustes primeiro, para em seguida eu trabalhar as técnicas de volumização, de eversão. Como que eu faço isso? Então iniciamos pela técnica anestésica propriamente dita. Nós iniciamos com a introdução nós fazemos um pertuito com agulha e trabalhamos com cânula. Se o paciente ele tem assimetria, nós vamos volumizar essa região que tem assimetria. Volumização, eu trabalho normalmente com retroinjeções horizontais na parte média do vermelhão do lábio. Eversão, eu trabalho com retroinjeções verticais no sentido do pertuito, para eu fazer o lábio ficar viradinho. Então eu faço eversões da parte média do lábio até o pertuito, depois eu venho na parte central, às vezes até na parte do tubérculo, se o paciente ele tem uma deficiência nessa região. Então a sequência técnica seria correção de assimetrias, de pontos de pressão ou de tensão causados por fibras. Quando eu vejo que está tudo retinho, eu vou volumizar e everter, certo? Então o que é eversão? É você virar o lábio, volumizar é você dar mais volume, certo? Muito cuidado com o plano, porque se você aplica além da linha do seco, o que é isso? O seco é a parte do vermelhão que está exposta. Quando você puxa o lábio um pouquinho, você vê uma linha que divide essa parte seca da parte molhada. Se nós depositamos produto na parte molhada, esse produto ele vai apoiar no dente, ele vai projetar o seu lábio. Por isso que às vezes a gente vê aqueles lábiozinhos projetados. Por quê? Porque existe produto
em uma região que está muito profunda. Então, ao invés de você ter eversão ou volumização, você tem projeção. Então, muito cuidado com essa técnica. Se você está iniciando, eu indico trabalhar com cânula, nada contra quem trabalha com agulha. Eu tenho grandes amigos que são excelentes profissionais, que realizam incríveis trabalhos com agulha, porém eles têm domínio da técnica muito grande. Então eles conseguem ter mais segurança. Quando nós falamos em segurança, é porque a agulha ela tem uma ponta cortante, então o trauma é maior, a lesão de vasos é maior, a lesão de tecido é maior, o risco de injeção de produto dentro de um vaso, apesar de ser feita a aspiração, é maior. Então a cânula, por ser romba, ela te dá mais segurança na hora de depositar o produto, certo? Então, galera, fazendo um resumão, diagnóstico, limitações de cada paciente dentro deste diagnóstico, identificação de características e expectativa, controle de expectativa, técnica, correção primeiro, correção de assimetrias, soltura de fibras, depois volumização, depois eversão e por último contorno. Porque o que vai definir o meu contorno é justamente a estrutura que eu criei. Então tem paciente que fala que quer o arquinho do cupido mais marcado, mas o lábio dele é reto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar eversões em pontos específicos que eu determino com o meu pertuito, que vão levantar esse arquinho e no final eu só faço uma linha com a agulha bem superficial para fazer esse contorninho ficar bonitinho. Então o contorno é a última coisa que eu faço, certo? E ele é feito com agulha, ele pode inchar também. Então o inchaço ele pode me atrapalhar, por isso que eu deixo ele por último. Beleza, galera? Eu espero que essas dicas tenham gerado valor para vocês. Se você gostou, curta, compartilha, comente aqui falando sobre suas dúvidas em relação à harmonização orofacial. Marca aquele amigo ou amiga que precisava saber dessas dicas, que nós ficaremos muito felizes em ter vocês conosco. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus.